É com enorme prazer que eu recebo hoje no Mais Saúde uma pessoa muito bacana, que já foi no Mais Saúde lá da rádio, né? O Mais Saúde na Rádio América, que você pode ouvir por todo o Brasil pela Rádio Canção Nova, e fez o maior sucesso, e eu quis repetir essa pauta aqui. É a Lúcia Schuller, que é bióloga, mestre em saúde pública e entende tudo de pragas urbanas. Então, nós vamos hoje ter, assim, uma aula sobre uma série de insetos que a gente não sabe de onde vem, por que vem, onde se escondem e o que fazem. Lúcia, muito obrigada pela sua participação, de você estar aqui conosco, um prazer imenso. Prazer é meu. Lúcia, depois a Lúcia vai falar o trabalho bárbaro que ela faz na empresa dela, né? Mas, antes de mais nada, quais são os insetos que a gente pode estar considerando como praga urbana? A gente comumente fala de baratas, de pulgas, moscas, mosquitos pernilongos, formigas, roedores, formigas. Quer dizer, o roedor não é inseto, mas ele é uma praga urbana, né? Os pombos também são uma praga urbana importante, né? Porque uma série de organismos vem acompanhando o homem desde os primórdios. Desde o momento em que o homem aprendeu a armazenar alimento, ele começou a ter problema com outros organismos. Porque, claro, a vida no ambiente selvagem é uma selva mesmo, né? Então, os organismos que vivem lá, eles têm que buscar meios para continuar sobrevivendo, para continuar procriando e permanecendo naquele ambiente. E o homem é o principal provedor de tudo isso. Certo. Que o homem, quando ele começou a montar suas cidades e começou a criar o seu ambiente para viver, ele meio que colocou em segundo plano a saúde pública. Quer dizer, esse conceito de saúde pública nem existia, né? Mas a questão do lixo urbano, que hoje é uma prioridade, ou deveria ser uma prioridade nas cidades, ele não é ainda muito bem administrado. Então, o homem, tanto o indivíduo, né, o cidadão comum, quanto as entidades que governam as cidades, elas têm muita dificuldade e pouca ação política no sentido de administrar, gerenciar esse lixo que é produzido. E esse lixo, com certeza, é onde habitam. É o estímulo. É o estímulo, né? É o grande estímulo. E você falou uma coisa interessante. Esses insetos, né, enfim, esses animais, eles vêm nos acompanhando. Qual é o mais antigo? Acho que um dos mais antigos é a barata. Olha só. Ela tem mais ou menos 300 milhões de anos. Gente. Os cupins também têm mais ou menos essa idade. Então, você vê que a barata de 300 milhões de anos atrás, ela é a mesma barata de hoje. Então, ela não precisou fazer nenhuma modificação genética, mudança, porque ela está perfeitamente adaptada a todas as condições, né? É um inseto chatinho, um inseto de muito fácil mobilidade, ele tem pernas ambulatórias que permitem que ele transite por todos os ambientes. A barata tem uma dieta muito ampla, então ela come praticamente tudo. Olha. Né? Sobrevive a muita radiação, Sobrevive à radiação, isso já foram testes comprovados a esse respeito, que a barata consegue sobreviver a uma radiação que o homem não suportaria. Gente. Ela consegue, ela não, claro que numa explosão nuclear vai existir calor, e aí organismo nenhum resiste. Mas se você aplicar radiação unicamente em cima da barata e outros insetos, você vai ver que ela tem uma resistência completamente superior ao homem, muitas vezes superior ao homem, né? É porque barata a gente vê em tudo que é canto e, lógico, onde não tem uma higiene adequada, mas a barata a gente percebe muito, a formiga também, né, Lúcia? Ela está bem presente na nossa sociedade, mas devem ter outras pragas que nós que não somos desse setor até nem percebemos. Mas você colocaria assim, numa escala de importância, quais? Eu acho em relação que, à saúde humana, em né? relação à saúde humana, eu colocaria no mesmo grau de importância as moscas e as formigas. Porque elas estão muito presentes, elas têm uma capacidade de locomoção maior até do que a barata,
Porque se você vê uma barata no ambiente, a tua primeira reação é eliminar aquela barata. Com certeza. Se você vê uma ou formiga, chamar alguém para fazer ou chamar isso. alguém, né? Primeiro você grita. Você tem um ataque. Não, é verdade, mas é qualquer pessoa, né? Tem um ataque. Aí depois você resolve o problema. A formiga, ela tem ser muito pequena, né? E tem uma série de formigas que vivem num ambiente urbano que não são formigas brasileiras. Ah, é? Isso é bom notar, elas são exóticas. Essas, por exemplo, que nós estamos mostrando agora no vídeo são... Essa, por exemplo, é uma brasileira, mas ela tem uma parente dela e várias, vamos dizer, outros gêneros que são formigas que vieram da África, por exemplo, né? E elas se instalaram aqui no território brasileiro. E quando elas se instalaram, elas tanto se apropriaram do ambiente selvagem, em que elas estão presentes em muitas culturas, quanto nos ambientes urbanos. Isso é uma característica muito interessante, porque essas formigas estão presentes em ambientes importantes como hospitais, né? E em unidades de alimentação. E eu não tenho experiência em hospital, mas eu tenho experiência em unidade de alimentação. Foi onde eu fiz o mestrado. Que essas unidades de alimentação para o nosso público seriam aquelas cozinhas industriais. Cozinhas industriais, né? E eu fiz um levantamento num número razoável de cozinhas, em que eu levantei as espécies que estavam habitando naqueles ambientes e levantei os micro-organismos que aquelas espécies estavam portando. Ah, porque elas são assim, elas carregam com elas... Elas carregam. Eu cheguei até a fotografar isso. Olha... inclusive, acho que no meu livro tem uma fotografia. Ah, sim, nós vamos deixar depois o site, vamos para ver o trabalho da Lúcia, inclusive a empresa da Lúcia tem um museu que foi aonde nós coletamos, a nossa produção foi lá e coletou essas imagens, e que é um trabalho bárbaro, porque ela justamente organizando, ela recebe escolas, né, Lúcia? Eu recebo, a gente recebe no chama Museu Vivo Bicho-Pau. Bicho-pau, gente, um bicho-pau que a gente vai ver daqui a pouquinho. Que não é praga. Que não é praga. Inclusive, você disse que é sinal de... Ele é indicador de equilíbrio ambiental. Então, se encontrar um, fica feliz, né? E aí a gente chamou de bicho-pau porque o bicho-pau é um inseto grande. Enorme quando a gente vê. Ele tem uns 25 centímetros de comprimento, a fêmea. E ela tem todas as características dos insetos estruturais, né? Muito explícitas. Isso aí, gente, é um bicho-pau, né? É um bicho-pau, não é um graveto. Olha, não é um gravetinho. Eu ia passar por ele pensando que era um graveto. Né? Nossa, muito interessante. E ali você consegue... É difícil fazer isso com uma barata, porque as crianças vão ter um ataque. Lógico. E quem está manuseando a barata também vai ter outro ataque. E a barata pula, complicado. Agora, o bicho-pau não, é um inseto manso. E aí você, com ele na mão, você consegue... passar informações sobre entomologia. Quer dizer, entomologia, para quem não conhece o termo, é o estudo dos insetos. E é uma especialidade muito rica, em que muitas pessoas que estão estudando biologia ou pretendem estudar biologia podem optar por essa especialização, porque ela tem muito impacto na saúde pública. Tem muitos insetos nesse estudo entomológico que tem relação íntima com doenças que afetam as populações. No caso das formigas, que a gente percebe que elas transitam por tudo, do lixo, vão para a cozinha, daí estão passeando na bancada. Quais são, assim, as piores contaminações que elas podem trazer? Quando eu estudei esse assunto, eu foquei em enterobactérias. Né? O que são enterobactérias? Enterobactérias, bactérias que vivem no intestino. Então, essas bactérias, elas são muito importantes porque elas são causadoras de infecções severas na população. Então, o que eu observei no campo? Eu coletava as formigas, levava para o laboratório e lá eu, vamos dizer, por um processo dentro do laboratório, eu coletava todas as bactérias que estavam aderidas ao corpo da formiga. De todas as amostras que eu obtive, 70% tinha pelo menos um tipo de bactéria.
A maioria tinha 2, 3 tipos diferentes. Mas 100% tinha alguma bactéria? 70%. 70% tinha uma? 70% tinha algum tipo de bactéria, tipo, né? Isso foi um alerta muito importante, porque até então, pelo menos eu não conheço nenhum outro trabalho que tenha sido feito nesse tipo de ambiente. A maioria dos trabalhos tem focado hospitais, até pela importância mesmo, né, de contaminação cruzada, né, e disseminação, dispersão das bactérias, porque na mesma forma que a formiga captura a bactéria no seu corpo, ela também joga a bactéria no ambiente. Então, a bactéria fica mais disponível e também tem condição de se reproduzir no corpo da formiga. E a formiga ela tem um trânsito muito interessante, porque ela tem 2 necessidades básicas de alimentação. Ela precisa de carboidrato e ela precisa de proteína. Por isso que ela gosta dessa larva aí, né? Essa larva é uma larva de besouro que a gente cria no museu. É um besouro chamado tenébrio, e uma das fases de evolução do besouro é essa larvinha aí. E a formiga aprecia muito. Além disso, a gente também dá ovo cozido com açúcar, dá mel e dá água. Então, as formigas que a gente tem, elas são bem alimentadas para justamente criar populações fortes, né? E todo animal em cativeiro, ele é um animal frágil, de uma certa forma, né? Então, você precisa cuidar muito da alimentação, da higiene de ambientação. Quando o animal está solto no ambiente, no caso das formigas que eu observei, interessante que aquelas bactérias não afetavam em nada as formigas e elas transitavam em ambientes, assim, muito diferentes. Então, você pegava a formiga que estava transitando no banheiro. E aí eu vou fazer uma observação com relação ao papel higiênico. Por favor. Né? A gente tem um hábito no Brasil de colocar o papel higiênico num cestinho de lixo do lado. Isso é um péssimo hábito, né? Porque ali ficam resíduos de urina e de fezes e as formigas adoram aquele ambiente e gostam muito de ficar em banheiro. Porque em banheiro tem tudo que ela quer. Tudo, tem umidade, tem alimentação, elas acabam consumindo um pouco de sabão, de resíduos de pele, resíduos humanos e os resíduos fecais e de urina. Então, a dica que a gente tem que deixar antes desse intervalo é: papel higiênico é no vaso sanitário, e puxando a descarga. Inclusive, eu fiz uma consulta à Sabesp, porque muitas pessoas falam o seguinte: não, porque o escoamento da rede não permite se colocar. E isso não é verdadeiro. Não é né? verdadeiro. A própria Sabesp me assegurou que o sistema de coleta tem condição. Claro que você não vai jogar um jornal ali, né? Nem um absorvente. Isso. Mas você pode jogar um papel higiênico, ele se dissolve, ele faz parte de todo aquele conteúdo, vai ser tratado como todo o resto. Olha, eu acho que a dica do programa valeu por essa informação, Lúcia. Mas nós estamos indo para o nosso intervalo. Quando é bom, olha, voa o tempo. E já já nós voltamos com Lúcia Schuller, que está nos dando assim uma aula sobre pragas urbanas. Lembrando que no próximo momento nós vamos falar como combatê-las, né? Até já.